Boa tarde, minhas amigas da TV 247. Boa tarde, meus amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje vou substituir o Leonardo Atush no programa Léo ao Quadrado, dessa quarta-feira, com o meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Aquiles. Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo. Vamos, infelizmente, falar de um tema triste, que é a projeto de reforma da Previdência Social apresentado ao Congresso hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que modifica uma série de regras para a concessão das aposentadorias, torna mais difícil a concessão das aposentadorias de milhões de brasileiros e, na prática, vai aí deixar uma legião de idosos pobres, né, causando aí a longo prazo uma mortandade aí que a gente nem tem como calcular nesse momento. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre os detalhes da reforma apresentada pelo governo, mas enquanto o pessoal chega, Léo, eu queria, tem muita gente aqui já online aqui nos vendo, eu queria que você comentasse um pouco, não sei se você assistiu ontem, né, vamos falar um pouco da repercussão ainda das mensagens do Gustavo Bebiano, né, desmentindo o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, no início da noite, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, onde ele praticamente reiterou toda a argumentação divulgada nas mensagens, né, jogou mais lenha na fogueira, embora tenha dito que tem afeto, tem amor pelo Jair, mas o filho dele é quem foi quem envenenou a relação dos dois. Queria que você fizesse aí considerações a respeito do Bebiano. Você acha que ele vai sair atirando, como ele deixou a entender, trocando a foto de perfil do Instagram com uma foto segurando a metralhadora? Pois é, Aquiles. Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo aí uma situação de algumas armações. Eu acho que o que está acontecendo é isso. Imagino eu que a gente está vivendo uma situação de armações, porque aqueles áudios, muitos dos áudios que foram liberados ontem, eles acabam beneficiando o Bolsonaro. Eles acabam levando mensagens que a esquerda não receberia se fosse de outra forma. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui através aqui do canal do Estopa. Pedir, Jennifer, por favor, pausa aquele vídeo que está rolando ali, porque ele está gerando eco na transmissão. É só pausar aquele videozinho que está rolando ali. Isso, na canal esquerdo. Então, o ponto de vista que eu tenho é que, infelizmente, aquilo foi uma armação que a esquerda acabou caindo, Aquiles. Eu não acredito que aquilo tenha sido realmente um erro do Bolsonaro, não. Eu acho que rolou aí uma estratégia. Mas não sei, o tempo dirá. Eu não acho que aquilo vai prejudicar o Bolsonaro. Não acho que o Bebiano falou o que deveria falar. Ele pode até ter falado alguma coisa que precisava ser dita. Afinal de contas, ele prometeu jogar merda no ventilador. Só que ele não falou absolutamente nada que realmente possa prejudicar o Bolsonaro. Eu nem digo prejudicar o Bolsonaro, mas que possa trazer transparência política para a sociedade brasileira. Porque nem está muito... nem é muita vantagem a gente pensar numa atitude no sentido de prejudicar o Bolsonaro. É melhor a gente pensar numa atitude no sentido de melhorar as coisas para o Brasil, transparência para o Brasil, verdade para o Brasil. Ele não trouxe nada disso. E o que eu vi naqueles áudios foi um Bolsonaro que estava tentando ser coerente, um Bolsonaro que se demonstrou contra a Rede Globo. Eu acho que o Bebiano não vazou aqueles áudios. Eu acho que aqueles áudios foram preparados pela estratégia do Bolsonaro para criar na cabeça das pessoas uma ideia de um Bolsonaro que teria um pouco de coerência administrativa no que diz respeito ao orçamento, um Bolsonaro que pensaria antes, por exemplo, de tomar determinadas atitudes, como prometer demais. Aquele Bolsonaro dos áudios não existe na realidade. Aquele é o Bolsonaro que está tentando ser vendido aí, principalmente para a esquerda. Um Bolsonaro que declarou inimizade à Rede Globo, que é declaradamente inimiga da esquerda brasileira. Então eu vi aquilo ali como uma estratégia de divulgação do Bolsonaro no público de esquerda. Eu não vi como áudio vazado, não.
Mas o tempo dirá, lógico. Vamos ver quais são os próximos episódios. Olha, julgar a culpa no Carluxo é muito fácil. Difícil é o Bebiano falar o que ele sabe. Essa que é a parte difícil da história. O Walter Kleber está dizendo aqui, deve vir mais áudios. Né? Hoje a gente noticiou que depois que esses áudios foram divulgados, né, e as mensagens, o Gustavo Bebiano estaria aí preparando, reunindo documentos sobre eventuais denúncias ou situações relacionadas à campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Né? Só lembrando que Gustavo Bebiano era o presidente nacional do PSL durante as eleições, foi ele quem efetivamente liberou ali boa parte das verbas do fundo partidário para as campanhas, né, dos candidatos do PSL, incluindo as candidaturas laranjas. Né? Um dos áudios, inclusive, o Bebiano se isenta de responsabilidade na liberação das candidaturas laranjas lá em Pernambuco, na terra do Luciano Bivar, e indica que houve ali realmente algum crime, né? Agora, até onde isso vai sobreviver, até onde isso vai gerar investigações, né? Só o tempo vai dizer. Lembrando também que o Bebiano é advogado, né? E ele atua como defensor do Bolsonaro em algumas ações eleitorais. Então, vamos ver aí que repercussões o Bebiano vai dar em relação a isso, né? Se a gente for tomar, Léo, pelo caso do Queiroz, que praticamente sumiu da mídia, né? Ninguém mais escuta falar no Fabrício Queiroz e nas movimentações que ele fez acima do seu rendimento tributado, né, oficial. O caso do Bebiano também pode vir a caminhar para um lento esquecimento. O que você acha? Só ligando o áudio, eu estava brigando com o áudio aqui. Tem até outro ponto, Aquiles. Olha, o Bebiano não se trata apenas de esquecimento, porque nós não estamos falando de uma pessoa incapaz de se explicar. O Queiroz é uma pessoa incapaz de se explicar ao ponto de ter pedido para responder ao processo por carta, mais ou menos assim. Eu não vou depor, vou responder por carta. Nós estamos falando de um político, uma pessoa com uma capacidade de articulação, uma capacidade de argumentação. O que a gente consegue perceber nesse caso do Bebiano? E conseguimos perceber de uma forma muito clara é que os áudios que dizem que foram vazados são áudios de esclarecimento. Digamos que eles tentassem fazer vídeos explicando para a sociedade brasileira o que aconteceu. Esses vídeos, obviamente, seriam recebidos como uma tentativa de explicação, e como uma tentativa de explicação, a tendência natural é que esses vídeos fossem rechaçados. As pessoas iam simplesmente refutar. Eu acho engraçado quando falam refutar, que refutar é prerrogativa acadêmica, né? E a molecada tá toda refutando uns aos outros aí, todos com 14 anos. Mas enfim, o que ia acontecer? Se o Bebiano tentasse fazer uma explicação, ou se o Bolsonaro tentasse fazer uma explicação direta para o povo, popularidade caindo, bicho pegando, a tendência natural é que o povo não escutasse as explicações do Bolsonaro, mas eles entregaram digamos que eles entregaram o mesmo produto com uma outra embalagem. Isso foi muito estratégico. Eu parabenizei a estratégia do Bolsonaro 10 vezes ontem no Leo ao Quadrado e volto a parabenizar, só não vou chegar a 10 vezes hoje, senão já começa a ser pagação de pau. Mas eu preciso parabenizar a estratégia dos caras, porque olha, eles entregaram o mesmo produto em uma embalagem nova, uma embalagem que tem muito mais mercado. Imagine você que se eles tentassem gravar vídeos pedindo desculpas, obviamente o povo ia receber já com um pouco de crítica, um pouco de raiva, né? Peraí, e aquele moralismo todo? Não, eles não entregaram esse vídeo pedindo desculpas, eles entregaram o mesmo produto, áudios que contam a história que eles querem que chegue à cabeça do brasileiro, porém, como se fossem áudios vazados. Nesses áudios vazados, a gente tem um Bolsonaro que detesta a Globo, ou seja, o brasileiro já começa a entender que a Globo é inimigo, a Globo perdeu a autoridade para falar sobre o Bolsonaro. A gente tem um Bebiano que faz uma explicação, que é a explicação que qualquer um gostaria de fazer para o povo nesse momento. Ele sabe que se ele tentasse explicar para o povo de uma forma clara, gente, olha, eu não tenho controle sobre todo o PSL, eu posso até ter controle sobre uma parte, mas toda não. O povo não ia ouvir, o povo ia continuar falando laranja, ia continuar jogando na cara. No entanto,
O Bebiano, ele conseguiu te explicar através de um áudio que mentirosamente teria ido ao Bolsonaro. O lógico que o Bolsonaro já sabe muito bem o que aconteceu, o Bolsonaro fez parte disso. No entanto, a sociedade brasileira recebeu, da parte do Bebiano, um áudio onde ele explica o que aconteceu. Eu falo, olha, gente, não é bem assim, eu não sou laranja. Se aconteceu lá nos confins do Brasil, eu não tinha controle sobre isso. Eu sou um menino bom, afinal de contas, vocês estão quase me apedrejando como se fosse o caso das pedaladas fiscais em que o Brasil queria cobrar Dilma por uma coisa que aconteceu lá na terceira, quarta, quinta, sexta, sétimo nível da administração, né? Voltando à realidade de agora, o que o Bebiano quis dizer? Ele usou um áudio que supostamente teria sido enviado ao presidente para explicar que ele não tem nada a ver com a história. E o presidente mandou um áudio que supostamente teria sido enviado ao Bebiano para explicar que ele é uma pessoa coerente, para explicar que ele é uma pessoa que sabe de administração, sabe de orçamento, para explicar que a Rede Globo é um inimigo. Não teve vazamento de áudio não, Aquiles. O que aconteceu ontem foi uma super estratégia da campanha do Bolsonaro que pensou, não dá mais para o Bolsonaro abrir uma live e explicar para o povo, porque isso já está ficando sem reputação, sem nenhum tipo de aceitação pública. O povo está percebendo que é tudo mentira. Vamos fazer diferente? Vamos fazer de conta que são áudios vazados, assim todo mundo vai receber de braços abertos. E olha, deu certo. A mensagem que ficou foi que o Bebiano não tem culpa, que a coisa aconteceu em outros lugares, que a Globo é inimiga do Bolsonaro e o Bolsonaro não está disposto a fazer negócios com a Globo. Tem uma crítica muito grande, principalmente contra o PT, porque no lugar do PT declarar guerra contra a Globo, o que o PT fez foi tentar fazer um acordo com todo mundo, não declarar guerra contra ninguém. O Bolsonaro conseguiu se vender como sendo a pessoa que teve coragem de declarar guerra contra a Globo. O Bolsonaro conseguiu realizar um desejo da esquerda, um desejo do eleitorado do Lula, que é um desejo antigo. A única coisa que falta agora para uma parte da esquerda que gostou demais disso, é pedir o Bolsonaro para soltar o Lula e chamar o Lula para a presidência, porque agora parte da esquerda já se vê representada por esse Bolsonaro. Por quê? Por causa de um suposto vazamento de áudio que levou para a esquerda a mensagem que o Bolsonaro queria levar exatamente para a esquerda. Foi estratégia. Não foi, e sob hipótese alguma teria sido um vazamento de áudio. O Bolsonaro conseguiu remediar a queimação de filmes sobre o Bebiano. O Bebiano pediu desculpas para o Bolsonaro. Todo mundo ficou bem na fita no final das contas. E quem continua achando que é só um áudio vazado, que eles perderam com isso, não entendeu muito bem o que aconteceu até agora. A Terezinha Marques mandou um comentário aqui dizendo que não acho isso, mas respeito a sua opinião. E a Lena Pacheco está dizendo aqui, o Bozo é tosco, ignorante como seus seguidores, né? E a Eletra Silva está dizendo aqui que ainda tem dúvidas. Me fugiu aqui o comentário dela, mas ela dizia que ainda tinha dúvidas se isso realmente tinha acontecido, né? Bom, eu acho que vai haver algum tipo de repercussão ainda sobre o caso Gustavo Bebiano, né? Houve, de fato, uma coisa que ficou bastante clara nisso tudo, é que com a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de liderar, de presidir o país, de governar efetivamente, né, a gente tem aí uma junta militar que está, na prática, comandando as decisões do governo. Essa junta, formada pela o que está sendo chamado de a turma do Haiti, né, que são os generais que serviram na missão de paz do Brasil no Haiti, e seriam eles os principais responsáveis por enquadrar o governo Bolsonaro nessa questão de manter aí alguma governabilidade para que a agenda econômica, principalmente a reforma da Previdência, seja apresentada, né, ao Congresso e aprovada. Se vai ser aprovada, aí serão mais 500, né? Vamos falar um pouco vamos entrar no tema da reforma, então, porque o Jair Bolsonaro foi hoje ao Congresso Nacional, né, pessoalmente, apresentar a proposta de reforma da Previdência do seu governo, que é basicamente uma proposta feita para os bancos, né? Entre os principais pontos da proposta de reforma da Previdência do Bolsonaro está um forte endurecimento na concessão dos benefícios assistenciais, né, um aumento na alíquota de contribuição e o fim da aposentadoria por tempo de serviço, né? Cria agora a figura da aposentadoria por idade.
ou de idade mínima. Além disso, a proposta equaliza a idade mínima de aposentadorias no serviço público e no serviço privado. Agora, uma questão mais grave que chama aos olhos logo na primeira análise da proposta é que trata do benefício de prestação continuada, Léo, o chamado BPC, que é voltado para os idosos, para as pessoas de baixa renda, ou para os idosos e pessoas com deficiência, né? O BPC, pela proposta do governo, vai continuar sendo de um salário mínimo apenas para deficientes e para idosos em condição de miserabilidade e a partir de 65 anos de idade. Para os demais, a renda mensal evoluiria ao longo das idades, ou seja, um cidadão que tem algum problema de deficiência ou tem uma situação de carência mesmo, de vulnerabilidade social. Aos 60 anos, ele receberia um benefício de R$400, e esse valor iria evoluir para um salário mínimo aos 70 anos. Então, você imagina, o cidadão que vai se aposentar, que seremos nós, Léo, serei eu, serei você, serei as nossas amigas que estão nos assistindo, que tem a faixa etária de idade ativa ainda, né? As pessoas que não tiveram trabalho, não tiveram condição de fazer uma previdência privada, né? Vai receber R$400 aí, aos 60 anos de idade, isso não paga nenhum remédio, praticamente não paga nem alimentação, e o exemplo, o resultado prático que nós teremos aí, Léo, em tudo isso, é a multiplicação de idosos pobres, né? Como o ex-prefeito Fernando Haddad falou hoje, ao comentar essa proposta, ele disse que Bolsonaro quer criar uma legião de pobres idosos, né? O que você acha, Léo? Essa é a intenção ou esse é um efeito colateral do qual a política de Paulo Guedes e do mercado não vai ter por onde correr? Então, a intenção a gente sabe que é de causar exatamente esse medo que você está sentindo agora. No momento que você cria na cabeça das pessoas a certeza que não há possibilidade de vida após a aposentadoria, em se tratando de aposentadoria do Estado, a tendência natural é que as pessoas procurem a aposentadoria privada. E a gente sabe que os bancos não estariam investindo de uma forma tão pesada nessa reforma da Previdência se não fosse para que a Previdência fosse realmente privatizada. A gente não está tendo uma reforma da Previdência. A gente está tendo, nesse momento, um processo de privatização da Previdência, que é retirar a Previdência estadual, que é obrigatória, e transformar essa Previdência estadual numa Previdência privada, uma previdência do Estado, pública, numa previdência privada. Por que isso vai acontecer? Porque essa revolta que as pessoas estão sentindo nesse momento a respeito da impossibilidade de se aposentar em uma idade confortável, né? Porque as pessoas não vão se aposentar. Tecnicamente falando, elas vão chegar numa fase da idade em que elas não serão mais capazes de trabalhar, de continuar no mercado de trabalho, elas vão ter que parar de contribuir. A gente tem uma realidade aí em que o medo vai incentivar algumas pessoas no sentido de procurarem a previdência privada, e é aí que os bancos ganham muita grana, por isso que os bancos estão financiando essa reforma da Previdência, que não é uma reforma da Previdência, ela é uma destruição da Previdência, porque ela cria uma sensação pública que a Previdência não presta. O próximo passo é um protesto público para todo mundo parar de pagar o INSS. Espera aí, se não presta, para que eu vou continuar pagando isso? Então, vamos cair na real. Isso é o primeiro passo para destruir de vez a Previdência. Em termos práticos, a gente tem um desvio de parte do trabalho do brasileiro para os bancos privados. Em termos econômicos, é uma coisa muito complexa, que eu até faço questão de convidar as pessoas para participarem do Léo Estopa ao vivo hoje à noite, que eu vou falar sobre os termos econômicos da reforma da Previdência, para não entrar em assuntos mais demorados agora no programa Léo ao Quadrado. Mas, na prática, isso é um processo aí de redução salarial do brasileiro. Porque o que a gente pode imaginar na prática? Você ganha, vamos pensar que você ganha R$1.000 por mês. Aí você começa a criar uma cultura de guardar R$200. Na prática, você não ganha 1.000. Na prática, você ganha 800, porque é esse valor que você coloca no mercado.
essa prática de redução salarial através da criação de taxas, impostos e previdências privadas, ela funciona muito bem, porque o que acontece é que o equilíbrio de mercado do salário, que é exatamente isso que as empresas estão buscando, ele acontece cada vez mais baixo, porque as pessoas não usam o dinheiro que elas têm. Você imagina o seguinte, se você não usa o seu dinheiro, se você está sempre poupando, e se você está poupando um dinheiro que vai perder o valor ao longo do tempo, você está recebendo pouco, porque esse dinheiro não é recolocado no mercado. Então, em termos econômicos, tem uma avaliação muito profunda, muito complexa disso, que vale até a pena entrar mais nessa avaliação no Léo Stoppa ao vivo. Mas o que eu digo agora é que a tendência natural é de uma desgraça social muito grande, Aquiles, porque o mercado não se preocupa com aqueles que vão ser destruídos até de forma humana com essas reformas. O que eles preocupam é o seguinte: uma fatia da sociedade vai se adaptar ao novo modelo de previdência privada, essa fatia da sociedade vai colocar o dinheiro nos bancos e é com isso que o banco está preocupado, com essa fatia da sociedade, classe média. Vamos pensar, as pessoas que ganham a partir de 3 salários mínimos, e olha, são pouquíssimas. O Brasil é muito pobre. Outro dia eu coloquei aqui a pirâmide do imposto de renda e parece que 42% das famílias brasileiras ganham menos que 2 salários mínimos, menos que R$2.000. É uma coisa, assim, estrondosa imaginar como o Brasil é pobre. Então, as pessoas que estão fora dessa linha de extrema pobreza, elas vão fazer o que os bancos estão querendo, vão começar a fazer a tão sonhada previdência privada. Já as empresas vão fazer aquilo que eles têm lutado há muito tempo, que é parar de pagar o INSS. Com a destruição total da Previdência Pública, eles vão ter essa redução aí nos encargos, parar de pagar o INSS. E, obviamente, as empresas podem pagar a Previdência Privada, mas isso é um adicional no salário. Isso é muito comum em outros países, mas isso não é uma coisa que vem de uma forma, entre aspas, gratuita, porque não entra no equilíbrio de mercado do salário. O valor do INSS, que é descontado do trabalhador, ele não entra no equilíbrio de mercado, ele não participa da lei da oferta e da procura da mão de obra, porque aquilo não é contado como produto que vai ser consumido. Então, se você ganha R$1.000, você consome 800, o mercado só lida com os 800. Os outros 200 que são recolhidos ali para o Estado, o mercado não vê esse dinheiro, como o mercado não vê esse dinheiro na cesta básica, você não inflaciona a cesta básica. Você vai, obviamente, gerar produtividade em outros setores, como o dinheiro que você recolhe para o FGTS, ele acaba gerando produtividade na construção civil, mas não gera inflação na cesta básica. Então, esses efeitos econômicos, eles vão trabalhar da seguinte maneira: nessa faixa aí da idade da classe média, nós vamos ter uma população guardando dinheiro nos bancos, isso é natural, ela já guarda. Nos super ricos, isso não vai fazer diferença, porque a previdência dos super ricos, obviamente, são os rendimentos das ações, das empresas, dos imóveis. Então, os super ricos não estão preocupados com isso. A classe média alta, a classe média baixa, eles vão começar a fazer a previdência privada. Aí vem a parte que é o que você chama de genocídio no título, mas eu chamo de pobrecídio, que é simplesmente excluir da dignidade as pessoas mais pobres. Por quê? Por mais que os liberais tentem dizer que essa medida vai acabar forçando as pessoas no sentido de criarem responsabilidade para começarem a poupar, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque as pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Não há de se esperar que uma pessoa que tenha a tendência de pedir dinheiro emprestado comece a poupar. Então, a classe mais pobre, ela simplesmente não vai poupar. A curto prazo, a gente vai começar a ver pessoas dessa classe mais pobre ocupando aí os espaços públicos porque não vão ter condições de pagar a moradia. A curto prazo, nós vamos ver uma tendência na dificuldade dos jovens entrarem no mercado de trabalho porque as vagas não estão sendo liberadas, porque os veteranos estão continuando na empresa por mais tempo. A curto prazo, nós vamos ver uma desgraça social do tipo, olha, as pessoas estão morrendo porque elas não conseguem comprar remédios. A curto prazo, nós vamos ver isso acontecendo. E a longo prazo, o que a gente vai ver é aquilo que o neoliberalismo contesta de uma forma muito profunda. O Estado vai ter que socorrer essas pessoas. Então, hoje, você acaba com o INSS. Quem que faz o pote do INSS? O setor privado. Obviamente, também tem o setor público que paga parte do INSS, mas a maioria do dinheiro da Previdência vem do setor privado. É um grande pote onde as empresas, algumas pagam, a gente sabe que algumas, como a Rede Globo, só negam, mas muitas empresas estão colocando dinheiro nesse pote para socorrer a sociedade. A tendência natural, Aquiles, é que a partir do momento em que a sociedade entre num processo de depravação humana,
e essa sociedade não tenha socorro do INSS por causa de políticas como essa que não vão criar o costume de quem não tem dinheiro de pagar uma previdência privada. Isso não vai acontecer. Não se iludam. Se o cara não tem dinheiro, ele vai continuar não tendo dinheiro e ele não vai pagar a previdência privada. Ele vai chegar no fim da vida pobre, passando fome, ocupando as ruas, criando uma situação de improdutividade para toda a sociedade. Quem que vai perder com isso? Toda a sociedade. O que vai acontecer a longo prazo? O Estado vai ter que socorrer essas pessoas. E com qual dinheiro? Com o dinheiro dos tributos. Não vai ser com o dinheiro do INSS, porque a reforma vai ser feita exatamente para que o dinheiro da Previdência acabe. Então, a gente tem aí, a longo prazo, uma desgraça garantida na economia, na sociedade e na política brasileira. Tudo isso porque agora, a curto prazo, bancos estão desesperados para tomarem a riqueza do povo brasileiro e encherem seus caixas para, obviamente, mandarem para fora. Por isso que eles financiaram esse golpe. Muito interessante isso aí que você acabou de falar. Em relação aos bancos, né, é bom lembrar que os 4 maiores bancos do país tiveram um lucro de 20% a mais em 2018. Né? Vou ler alguns comentários aqui. A Miriam Hill fala: Léo, essa reforma é um soco na boca do estômago. E o Mário Sérgio diz: aposentado aos 33, Bolsonaro não tem moral para mexer na Previdência. E a Estela Ibelli diz, que é membro do canal, diz: como o povo que ganha salário mínimo vai pagar? E o Sinésio Santos fala: Aquiles, o próximo presidente poderá revogar essa reforma? Bom, Sinésio, em tese, sim. Agora, vai demandar um grande trabalho político, tanto para aprovar quanto para revogar. Porque trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, né, e como ela é uma emenda constitucional, tem um trâmite diferenciado. Ela precisa de 2 votações em cada caso, por maioria absoluta de 3/5, né, do parlamento. Então, tem um trâmite maior, como foi o trâmite da PEC da morte, da PEC da Emenda Constitucional 95, né, que foi o primeiro capítulo, vamos dizer assim, dessa escalada de retirada de direitos, junto com a reforma trabalhista. Agora, Léo, antes de passar para você, eu queria só dar Só queria dar um toque no colega, essa pergunta dele é muito interessante. E essa pergunta chama a atenção da sociedade brasileira para uma inércia da sociedade, que tem muitas pessoas que acreditam hoje, Aquiles, que vai acontecer uma intervenção divina, que o Lula será solto, que o Lula vai poder revogar isso. Isso não é prerrogativa do presidente. O máximo que o presidente pode fazer numa emenda constitucional é exatamente uma proposta. Então, ou seja, a proposta pode vir do executivo, mas ela é prerrogativa única e exclusiva do poder constituinte reformador, que é o Congresso Nacional. Então, a única possibilidade do Congresso reformar de volta a Previdência é realmente a gente ter uma intervenção do meteoro, porque a reforma da Previdência, ela atende bancos, ela atende ruralistas, ela atende exatamente as pessoas que financiam os congressistas. A única forma de parar essa reforma da Previdência é agora. Não há possibilidade fática diferente de uma revolução armada que mate todas essas pessoas. Porque, olha, vamos cair na real. A reforma da Previdência, ela só está saindo porque ela está sendo financiada por bancos, é muita grana. Não há a menor possibilidade que os congressistas, por mais puros que sejam, deixem de votar conforme os interesses dos bancos. Isso eu digo, essa maioria qualificada que você falou, isso é muito importante. É uma reforma, é uma coisa muito complexa de acontecer. O preço que os bancos estão pagando para conseguir essa reforma da Previdência hoje, a sociedade não conseguiria pagar nem com sangue para reverter. Então, uma coisa que fique clara: essa reforma da Previdência, se ela passar, ela é permanente, definitiva e irrevogável, porque a qualidade de povo que nós temos no Brasil, o eleitorado da mamadeira de piroca, toda essa população não vai conseguir eleger uma base parlamentar que não se venda. E olha, toda vez que falarem em desreformar a reforma da Previdência, desreformar a Previdência, vocês podem ter certeza que vão ter ataques na mídia, as pessoas serão destruídas. A única coisa que consegue paralisar essa reforma da Previdência é um ato público nesse momento. Se passar, já era. Se passar, já era, porque, olha, os caras estão ganhando muita grana
para acabar com a Previdência Pública. Se o povo não estiver percebendo isso, se o povo não se levantar contra isso, não bloquear isso agora, não se iludam. Um presidente não pode sequer votar numa reforma da Previdência. Olha, a reforma da Previdência passa com ou sem a anuência do presidente. O presidente pode até fazer uma base de governo, o presidente pode até fazer aquele lenga-lenga, chamar a atenção da importância, apoiar, mas ele nem é importante na reforma da Previdência. O que significa que se o Lula fosse presidente hoje, o máximo que ele poderia fazer é tentar incentivar o Congresso, tentar levantar o povo contra a reforma da Previdência. A prerrogativa é exclusiva do Congresso Nacional. E se o Congresso passar agora, e olha, tá rolando muita grana para isso, não sonhem que depois um Congresso vai tentar ir contra os bancos para ir a favor do povo. Isso é utópico. Bom, tá aí, deixa eu só dar uma informação aqui. Segundo o projeto do governo, Léo, de reforma da Previdência, o governo federal espera economizar 1,1 trilhão de reais em 10 anos com a implementação dessas medidas, né? É interessante esse dado, porque eles criam um número assim gigantesco, né? 1 trilhão e 100 bilhões de reais, aumentou 100 bilhões já da última previsão dada pelo próprio Paulo Guedes, e a proposta do governo simplesmente ignora que desse total de 1,1 trilhão que deverá ser economizado em 10 anos, nós temos pelo menos 40% dele que poderia ser economizado já, porque nós temos aí 426 bilhões de reais nas mãos de empresas que devem ao INSS, né, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazendária, né, da Receita do Ministério da Fazenda. E então, o que a gente tem? A gente tem uma proposta que praticamente rouba a aposentadoria dos mais pobres e simplesmente ignora o débito, o passivo previdenciário de grandes empresas, como a Vale, como a JBS, como Itaú, como a VASP, inclusive empresas que até já faliram, né, mas que nunca tiveram uma ação mais dura, né, de fiscalização, de bloqueio, de sequestro, de arresto de bens para saldar débitos com a Previdência. Então, a dívida previdenciária, ela foi simplesmente negligenciada, ao longo dos anos, e agora simplesmente querem pagar toda a conta, ou o suposto déficit da Previdência, nas costas dos mais pobres, né? Esses pobres, Léo, e amigas e amigos da TV 247, é interessante porque no Brasil, até o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, né, professor do Centro de Estudos Sindicais da Unicamp, ele diz que a Constituição, nos moldes da Constituição de 1988, a gente tem no Brasil 82% dos idosos que tem como fonte de renda a Previdência Social. Então, veja, a absoluta maioria dos aposentados brasileiros dependem exclusivamente, majoritariamente, da aposentadoria do INSS. Se você restringir isso, é claro que você vai estar colocando à margem do Estado uma parcela da população que contribuiu aí com sua força de trabalho durante décadas. É uma tragédia anunciada. Não, e tem mais, Aquiles, porque, olha, quando a gente fala sobre... A gente tem que pensar, infelizmente, a gente tem que pensar com a cabeça dos empresários, com a cabeça das pessoas, dos neoliberaloides. Neoliberaloides não se importam com o sofrimento do próximo. O neoliberaloide olha para um trabalhador e pensa, não, aquele é só um recurso, ele tem que sofrer mesmo, se ele não guardou dinheiro, o problema é dele. Olha, essa conversa de estimar a economia do governo com
reforma da Previdência, sabe por que ela funciona, Aquiles? Ela funciona, primeiro, porque nós temos uma população extremamente ignorante, sem conhecimento econômico, sem conhecimento de funcionamento da máquina pública, sem conhecimento de funcionamento de nada. E aí eles aproveitam. O Brasil dentro do Brasil só funciona o Ministério da Damares porque o Brasil é terra fértil para esse tipo de coisa. O Brasil é terra fértil para imbecilidade. Se você está propondo retirar o dinheiro da economia através da redução da Previdência, se você está propondo tirar o jovem do mercado de trabalho através do prolongamento do trabalho dos idosos, você obviamente está propondo um encolhimento na receita. Então o que adianta você falar que o Estado vai parar de recolher determinados impostos ou até mesmo tributos ou até mesmo previdência com essa jogada aí de reforma da Previdência se você automaticamente está gerando um encolhimento da economia? Porque olha, essas pessoas que recebiam esse dinheiro da Previdência, elas não pegavam esse dinheiro e enfiavam esse dinheiro debaixo da terra para plantar, para ver se nasce. Não, essas pessoas injetavam dinheiro nessa economia. Exatamente porque aquele velhinho recebe o dinheiro da Previdência que aquela farmácia está vendendo mais, aquela padaria está vendendo, todo o dinheiro de aposentados está rodando no mercado. Muito pelo contrário, se você tira o dinheiro dos aposentados, você diminui muitas atividades econômicas que dependem do dinheiro do aposentado. Então, quem eles estão tentando enganar com esse argumento? Eles estão tentando enganar, obviamente, as pessoas que acreditam que a Damares recebeu Jesus no pé de goiaba, as pessoas que acreditam no kit gay e na mamadeira de piroca. O grande problema é que essas pessoas são a maioria. Essa que é a grande merda. São pessoas que vão ser extremamente prejudicadas por essas políticas bolsonarianas, por essas políticas de reforma da Previdência. Lembrando, nem a política bolsonariana, a política dos banqueiros, que vem lá da época Temer e é por isso que derrubaram a Dilma. Então, o eleitor da mamadeira de piroca, né, os imbecis, ou até mesmo pessoas que nunca trabalharam, eu tô vendo aqui que tem uma criança aqui toda hora comentando, Jefferson Santos, abração pro Jefferson Santos, uma criança que nunca trabalhou na vida, não tem noção de como a reforma da Previdência vai atrapalhar a economia. Então esquece o velhinho, para de ter dó do velhinho. Já que você não consegue pensar na dignidade daquela pessoa que trabalhou até essa idade, pensa no seguinte, você jovem Jefferson, pensa no Jefferson, que tá falando mais bobeira aqui. Pensa o seguinte, Jefferson, vai ser bem mais difícil para pessoas jovens como você conseguirem empregos se os mais velhos são obrigados a continuar no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a probabilidade de uma pessoa sofrer acidente num trabalho à medida em que vai prolongando a idade é muito maior, os sentidos vão diminuindo, reflexos vão diminuindo. Aí a Previdência vai ter que gastar, não vai ser mais com aposentadoria, vai ser com acidente de trabalho. Isso é uma destruição social que só acontece no Brasil, Aquiles, porque os bancos querem a grana da classe média. É só por isso que acontece no Brasil. Porque se a gente tivesse por detrás do nosso governo pessoas sensatas, não pense que é falta de conhecimento, elas sabem. Elas sabem dos resultados disso a longo prazo. E não pense você que isso é uma coisa que você precisa ser oráculo para saber, não. Eu aprendi isso em economia, e vamos falar que no Brasil não tem economista? Não, qualquer um sabe dos resultados a longo prazo. Por que eles estão escondendo? Olha, eles estão escondendo, Aquiles, que é muito mais fácil você ficar do lado do opressor, onde tem o dinheiro, do que ficar do lado do oprimido. Você acha que os comunicadores vão querer arriscar patrocínio para ficar do lado dos aposentados? Você acha que os comunicadores, a mídia, a imprensa, a Rede Globo vai deixar de ficar do lado do Itaú e do Bradesco para ficar do lado daquele velhinho que não vai conseguir comprar remédio? É essa hipocrisia que vai aprovar a reforma da Previdência no Brasil, a hipocrisia da imprensa que deveria informar e está desinformando, porque é muito mais fácil ficar do lado dos bancos, a hipocrisia também dos políticos que estão se vendendo e a imbecilidade de uma maioria de brasileiros que acredita que a Damares recebeu Jesus no pé de goiaba e acha mesmo que o kit gay estava nas escolas brasileiras. É o povo do fanatismo religioso, é o povo do fanatismo bolsonariano, é um bando de bobos que só vai perceber o que fizeram depois que a merda for colhida. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje está acontecendo para reduzir de uma forma drástica o ganho do povo brasileiro, o ganhame, vamos falar de uma forma muito simples, o salário, a renda. Então, aos poucos, o povo brasileiro está recebendo, daqui uns dias o povo brasileiro vai estar recebendo 10% do que ganhava antes. Isso é muito vantagem, porque a partir desse momento, o resto do mundo pode comprar nossas matérias-primas, o resto do mundo pode comprar nosso café, não é assim? A gente não tem essa cultura que o café que presta vai para fora do Brasil, o café ruim fica dentro do Brasil. É claro, nós não temos dinheiro para comprar o café de qualidade. É isso que os caras querem. Mas o maior problema é imaginar que não são só os caras que querem isso, o eleitor da mamadeira de piroca também quer. O cara que acredita na Damares também quer. Então, o Brasil precisa
Ou tomar um solavanco e lutar contra isso agora, ou conviver com isso, até que a gente tenha o problema de longo prazo e que a sociedade brasileira tenha entrado numa depravação humana extremamente profunda e que o governo tenha que passar a usar os tributos, e não o dinheiro da Previdência, porque até lá a Previdência vai ter acabado, o governo vai ter que usar o dinheiro dos tributos para socorrer as pessoas que vão estar morrendo nas ruas, não porque gosta dessas pessoas, porque as pessoas morrendo nas ruas vão atrapalhar aquelas pessoas produtivas. É isso o Brasil de daqui uns anos, com essa reforma da Previdência, que é a reforma da Previdência da mamadeira de piroca. É muito triste, tudo isso que está acontecendo, é um pesadelo. O José Francisco Nogueira, que é membro do canal, está dizendo aqui: sou idoso, tenho pena dessa moçada quando tiver a minha idade, não terão uma velhice tranquila, né? A gente nem sabe se haverá velhice, porque se a gente tomar como exemplo a proposta inspiradora do Paulo Guedes, que é a do Chile, né? Ela foi aprovada em 1982 pelo regime de capitalização, pelo qual quer ser implantado aqui no Brasil, e passou-se uma geração inteira, de lá até aqui, e hoje eles travam uma luta muito dura para retornar à proposta original, que é semelhante à do Brasil, ou seja, uma proposta que tem uma solidariedade social, é uma proposta onde uma geração trabalha para sustentar a geração que trabalhou anteriormente. E essa geração que está trabalhando agora será mantida e bancada pela próxima geração, né? Isso tudo já está muito bem definido na Constituição de 1988. Se o país tivesse vergonha na cara e cumprisse a sua carta maior, a sua lei maior, nada disso estaria sendo sequer cogitado, porque uma previdência social, a Seguridade Social brasileira, ela é plenamente saudável nas suas despesas e receitas, né? A farta documentação técnica que atesta isso. Houve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, que atestou que o déficit da Previdência é uma farsa, é uma fabricação que interessa única e exclusivamente ao sistema financeiro, né? Enquanto isso, nós teremos aí uma geração inteira de brasileiros que estará condenada ao suicídio, se a gente for analisar, porque no Chile, como a gente sabe, tem muitos casos de velhinhos que simplesmente não têm o que comer, não têm moradia, não têm aposentadoria, e vão continuar vivendo para quê? Então, o que é que eles fazem? Se matam. Essa é a cultura, essa é a tragédia anunciada, né? Como disse o governador do Maranhão, Flávio Dino, Bolsonaro quer provocar um genocídio no país nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Em prol de 1,1 trilhão de reais de economia. Se a gente for falar de economia, o Temer abriu o petróleo brasileiro, permitindo com que petroleiras estrangeiras tivessem isenção de 1 trilhão de reais de impostos sobre a exploração do petróleo. Então, de 1 trilhão e 1 trilhão, Léo, vão levando todas as nossas riquezas, e quando o brasileiro finalmente acordar e descobrir que uma madeira de piroca era uma fake news, ele já vai estar ali sentado no viaduto Santa Efigênia, ou então em algum rincão, né, do Brasil. Antes de passar para você aqui, eu só queria ler o superchat do Vicente Joclas, diz ele: segunda vez que assisto a entrevista do Haddad à TV 247 e me beneficio. E também agradecer ao Pedro Paulo, que se tornou membro do canal. Pessoal, obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui. Vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar os vídeos da TV 247. Queria que vocês dessem likes aí nessa transmissão para a gente aumentar o alcance. Nós estamos com mais de 3.000 pessoas ao vivo nesse momento. Quem não for inscrito, por favor, inscreva-se. Vamos rumo aos 400.000 inscritos. E também inscrevam-se no canal do Leonardo Estopa no YouTube para a gente ir crescendo conjuntamente e em parceria, né, Léo? Exatamente, Aquiles. Eu tô muito obrigado aí pelo jabá aí pro canal do Estopa, quem puder se inscrever.
Eu estou, inclusive agora, aqui estamos chegando a 500 pessoas assistindo ao vivo pelo canal do Estopa, né? Estamos transmitindo em simultâneo. E nesse momento eu estou trazendo aqui uma coisa, Aquiles, que fala muito com a sociedade brasileira para dar um semancol na sociedade brasileira. Parece uma política que eu vou fazer aqui agora, mas eu vou conseguir resumir tudo em 2 frases, é só o tempinho de eu puxar, mas basicamente o que está acontecendo? Nós estamos vivendo hoje uma realidade muito triste. Essa realidade triste ela acontece exatamente porque o brasileiro não conseguiu perceber qual foi a grande jogada do que está rolando. E para conseguir explicar de uma forma mais simples o que está acontecendo, e para que o brasileiro consiga ter noção do tamanho da coisa, eu vou colocar esse slogan aqui, os 2 juntos. Tá aqui, ó. Isso aqui fala tudo. País rico é país sem pobreza. Isso é a primeira mensagem que a gente precisa pegar do governo anterior para as pessoas conseguirem comparar. E um país de todos. O que adianta um governo federal fazer um projeto de governo, mas esse projeto de governo só atende os banqueiros? Porque, olha, por mais que o eleitor da mamadeira de piroca esteja pensando que essa reforma vai ser interessante, por mais que ele tenha caído nessas histórias, não é verdade. Não é verdade, simples assim, o Brasil está ferrado. Então, ou seja, nós estamos vivendo exatamente o inverso da política do governo anterior. O país não é de todos e a pobreza já não é mais um problema. Porque, olha, o Brasil sempre foi um país muito rico de PIB, o Brasil sempre foi um país muito rico de recursos, mas ele nunca soube redistribuir esses recursos. Nós tivemos nos últimos anos a maior redução do coeficiente Gini, que é exatamente o que mostra essa desigualdade social. Nós tivemos um crescimento muito grande no PIB e tivemos também a redução na taxa de desemprego. Tudo isso prejudica muito os interesses dos grandes empresários que querem vender para fora, porque aí, com baixo desemprego, o salário aumenta. É o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, que o brasileiro tanto paga pau. No entanto, aqui dentro do Brasil, o brasileiro bateu palmas para o Sérgio Moro, aumentando o desemprego no Brasil e entregando o Brasil de volta como colônia. Então, se quer entender o que está acontecendo no Brasil, pega o slogan anterior e inverte ele. É muito simples. Pega esse slogan aqui, ó. Eu vou colocar até aqui na minha frente para ficar mais fácil de entender. Tá aqui, ó, país rico é país sem pobreza. Se nós estamos aumentando a pobreza no Brasil, estamos criando condições para que nossos irmãos sejam pobres e miseráveis, a gente não pode admitir que a gente está vivendo numa situação de um governo que representa todos, né? Que é o outro slogan, um país de todos. Então, a partir daí, a gente consegue perceber o que o brasileiro tirou. Tá aí o petismo que o brasileiro tirou. O Brasil não queria tirar o PT do poder, tirou exatamente esse slogan que estava aí. Isso representa muito bem qual que é a administração anterior que o brasileiro lutou tanto para tirar do poder. Então eu acho que hoje, não vou dizer que é merecido, porque infelizmente muitas pessoas boas vão acabar pagando pela atitude das pessoas ruins, mas muita gente vai sentir agora o peso de ter lutado tanto para tirar o PT do poder. Eu volto a dizer, o que tirou do poder, o que nós conseguimos tirar do poder foi uma política de inclusão. País rico é país sem pobreza, ou seja, a gente não precisa de um país em que todos tenham a mesma quantidade de dinheiro. A gente não precisa do comunismo, mas a gente não precisa também de um país que vai condenar a receber menos da metade do salário mínimo, R$400, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, uma pessoa que tem uma deficiência. A gente não precisa de distribuir igualmente a renda do dono da Rede Globo com as pessoas mais pobres, mas pelo menos uma parte daquilo que ele produz, graças à sociedade brasileira, que se não fosse por causa da sociedade, ele não estaria produzindo isso. Pelo menos um pouco desse dinheiro pode voltar para as pessoas que são miseráveis, assim como não adianta sonhar com a possibilidade de representar a população brasileira através de uma linha de governo, através de um projeto que só representa 1% da população. Então tá aí, realmente conseguiram tirar o PT do poder, conseguiram tirar o petismo, conseguiram tirar o tal do comunismo, e agora é segurar a pancada, né? Agora é só esperar mesmo para ver a lambada comer no lombo. Exatamente. Vou ler aqui um comentário da Diana Teles, diz ela: paga o justo pelo pecador. Né? Um comentário que resume bem tudo isso que a gente está vivendo. E o Gleison Pinto Ramos diz: a solução é colocar dinheiro na mão do trabalhador, valorizar o trabalho. Né? Lembrando que a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que simplesmente não estão contribuindo com a Previdência Social, porque ou estão na informalidade, ou estão desempregados, né? Ou estão ali no desalento.
que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego, né? E o emprego que eles arrumam ou é por trabalho intermitente, ou que você é contratado e recebe por horas, onde você praticamente não tem nenhum dinheiro para contribuir com a aposentadoria, porque o que você ganha já mal dá para você se alimentar, né? E aí você vai ter, num futuro muito próximo, como você falou, Léo, uma legião de pessoas que estarão ali desvalidas, né? Em prol e ludibriadas, inebriadas com o ódio de que era apenas para tirar o PT e era apenas uma questão de corrupção, o PT criou a corrupção no país, enquanto hoje nós temos um governo laranjeiro e um presidente pé de chinelo, né? Que quer tirar a sua aposentadoria, e o brasileiro, ao que parece, não demonstra uma resistência à altura da tungada, do roubo que está sendo feito, talvez seja o maior roubo da história da humanidade, né, que vai atingir não apenas os que já estão trabalhando, mas ainda os que nascerão. Ou seja, você está roubando o futuro de milhões de pessoas. Veja que cruel que é isso, né, Léo? Aproveitando aqui também para ler dois superchats, do César Rodrigues dos Santos, dizer: tudo bem, Léo, estou fodido, mas o que eu faço? Bom, é isso aí. Se você foi um bolsominion, você deve se arrepender de ter acreditado em mamadeira de piroca. Se você... arrepender dos pecados, Aquiles. Ir às ruas e defender o seu direito. E o Vicente Jogras também manda um superchat aqui, Léo, dizendo: a Previdência é coisa de Estado, de quem pensa socialmente. A particular faz parte das iniciativas individuais, como qualquer aposta. É isso? Perfeita colocação dele. Antes eu queria só dar um toque no colega que falou ali. Olha, se você votou no Bolsonaro, você pode ajoelhar no caroço de milho, pode esquentar ele antes. Mas o colega falou tudo, olha que perfeito. Você não pode pensar em termos de Estado que a previdência privada vai substituir a previdência social. A previdência social é para garantir a sociedade, garantir uma qualidade de vida para a sociedade, mas não é por causa do individual. Você não está com dó do velhinho. Você está garantindo que aquela sociedade tenha estabilidade. Você está garantindo que aquela sociedade não vai entrar num processo aí de depravação, um processo de bola de neve, em que cada vez a sociedade está pior. Agora, se a pessoa tem condições de apostar numa previdência privada, é completamente diferente. São vários bancos, o risco é totalmente dividido. Não há risco numa previdência pública, a não ser o risco de pessoas como o eixo Temer-Bolsonaro modificarem as regras da previdência. Se não fosse por causa das regras, não tem o risco do dinheiro sumir. Agora, quem acha que banco é uma coisa segura, me explica o que aconteceu. Tchau, Rebeca. Quem acha que banco é uma coisa segura, me explica o que aconteceu com Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos do mundo e simplesmente quebrou em 2008. Então pronto, vamos cair na real. Onde está a segurança? A segurança está em nós, a sociedade é exatamente o Estado. Então pronto, olha, tudo bem, previdência privada, mas não destrua a previdência pública, porque a previdência pública não é uma garantia para o aposentado, é uma garantia para a sociedade. Léo, só complementando o que você disse aí, sobre o Lehman Brothers, é interessante que quando o Lehman Brothers quebrou lá em 2008, houve uma reação em cadeia no sistema bancário americano que levou à falência e depois à nacionalização da AIG, que é a Agência Seguradora do Sistema Financeiro, né? O Tesouro americano, no final das contas, né, sob a administração de Barack Obama, comprou 70% das ações da AIG, né, e garantiu aí a solvência do mercado financeiro americano. Então, ou seja, até na economia liberal por excelência, que é a dos Estados Unidos, quando a coisa aperta, é Keynes que eles chamam, entendeu? Exatamente. Exatamente, olha, você sabe que os Estados Unidos, eles têm uma técnica muito interessante que é faço o que eu digo, não o que eu faço, né? Eles são extremamente liberais, mas para enfiar o liberalismo nos outros, porque eles são extremamente protecionistas com eles mesmos. Tanto é que o Trump venceu para levar o emprego de volta para os Estados Unidos. Trump extremamente protecionista. Obama criando Obamacare e muitas outras coisas relacionadas ao estado de bem-estar social. Aí quebram os bancos, os Estados Unidos são os primeiros a chegarem à conclusão que banco é uma coisa muito importante para ficar só na mão do setor privado. E aí, é o que você falou, na hora
hora que o bicho pega, eles gritam de todas as formas, ô Keynes, volta aqui, dá uma ajuda. Mas, nos países em desenvolvimento, eles chucham o liberalismo de Chicago, a escola austríaca, eles estão enfiando isso aqui no Brasil de todas as formas. Por quê? Esse liberalismo, Aquiles, é uma doença que precisa de um lugar para existir. Como deu errado no mundo civilizado, eles pensam, a gente precisa colocar esse patógeno, essa bactéria, esse vírus, essa porcaria para continuar existindo em algum lugar. Vamos chuchar isso no Brasil. Vamos chuchar na Argentina. Na Argentina tá dando muito certo, né, inclusive. Agora chucham no Brasil. E o grande problema é que a turma da mamadeira de piroca, ela tá recebendo isso de braços abertos. E eu tenho aqui, inclusive, o Ricardo Dias Pelim, que falou que o PT acabou com o PIB brasileiro, que o PT acabou com o Brasil. E antes de encerrar, eu peço para vocês não desliguem quem estiver assistindo pelo canal do Estopa. Se você quiser deixar também no Hangouts aí pela TV 247, eu quero colocar uma explicação sobre como o PT quebrou o Brasil, como a esquerda quebrou o Brasil e acabou com o PIB brasileiro. Isso porque quando eu escuto essas bobeiras, eu já tenho um vídeo que está armado aqui como se fossem as armas lá das arminhas do Bolsonaro para rodar nos momentos que essas palhaçadas vêm à tona. Muito bom, Léo. Antes disso, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria ler 2 superchats aqui. Primeiro do César Rodrigues dos Santos, aquele que perguntou sobre, que disse que estava fudido, o que era que ele ia fazer. Ele está dizendo que não sou bolsominion, tá? Pelo amor de Deus. E o Bira Júnior está mandando um superchat aqui, diz ele, e com o fim da justiça do trabalho, nenhum juiz vai considerar uma greve legal. Está fechado o pacote para ferrar o brasileiro. É isso aí. Essa é a tragédia brasileira, né? De um país que, em poucos anos, saiu de uma potência emergente, de um player global, um país que criou um banco mundial, um sistema multilateral que sairia das grandes amarras dos Estados Unidos, em conjunto com a China, com a Índia, com a Rússia e com a África do Sul, e hoje é um país chinfrim, é um país se tornou pior do que uma república de bananas, se tornou uma república de laranjas, né? É governada por um presidente que se apresenta diante do palácio do Alvorada, em frente a uma gloriosa tela do nosso querido Cândido Portinari, com um pé de chinelo, né? Esse é o Brasil que vocês elegeram. Vocês precisam abrir a cabeça, vocês, bolsominions. Legal. Senão, que ele está debaixo da aposentadoria. Mamadeira de piroca não sustenta na aposentadoria, na velhice. Legal, Aquiles, é porque ele nega completamente tudo aquilo que tá naquela tela, né? Que tem mulheres se masturbando, tem uma coisa muito louca naquela tela que é completamente oposto. Ele não tem nem a capacidade de perceber o que tá na tela, aí ele chega na frente e tira uma foto totalmente, o cara totalmente, né, que se elegeu por causa do moralismo charlatão das igrejas evangélicas, ele vai e consegue se tirar uma foto na frente de uma tela do Portinari. Mas enfim, faz parte da vida, a gente precisa rir disso. Eu vou me despedir, mas eu lembro que mais tarde eu volto com o Léo Estopa ao vivo. Daqui a pouquinho, não daqui a pouquinho não, porque hoje o programa foi mais cedo. O que acontece agora, às 6h30, Aquiles? Agora o Mercadante, né? Eu acho que a gente tem agora uma programação aqui. Eu acho que é o Mercadante. Não estou com a programação aqui, mas é o Mercadante, exatamente, às 6h30. E logo mais tem também o Boa Noite 247 com a Gisele e também o William De Luca, né, com as suas entrevistas. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês pela audiência. Queria agradecer ao Léo pela companhia. É sempre um prazer para mim quando o Atush tem algum compromisso e me escala aqui para substituí-lo nessa parceria com você. Queria agradecer todas as mensagens de carinho aqui, sempre quando eu venho aqui substituir o Léo. Vocês são muito generosos, muito gentis. E até a próxima, então. Até mais. Até mais. Vou soltar aqui agora, então, o Como o PT Quebrou o Brasil. Então, o pessoal que está aí, em especial para o Ricardo Dias Pelim, que está me ensinando como é que olha o PIB. Eu vou mostrar para ele aqui que existem várias formas de olhar o PIB, coeficiente Gini, desemprego, né? Quem sabe ele até muda de ideia e percebe que ele foi feito de bobo pela turma da mamadeira de piroca. Então, um abração e até mais. Existe um debate na internet a respeito do PT ter quebrado o Brasil.
Esse debate funciona porque poucas pessoas sabem ler os dados econômicos que estão disponíveis na internet. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para você como pesquisar o PIB brasileiro e muito mais do que isso. Eu vou te ensinar a pesquisar o coeficiente Gini. Pesquisando esses dois dados, você vai ver que o Brasil cresceu muito durante os governos de esquerda e ainda mais. O Brasil distribuiu renda, o que significa que o crescimento da economia brasileira foi bem distribuída entre ricos e pobres. Então você vai entender o porquê que os grandes empresários estão patrocinando a mídia para destruir o governo de esquerda. O que eles querem, na verdade, é que o crescimento nacional fique só na mão deles. Então presta atenção nesse vídeo. Eu não vou mostrar só os dados, eu vou te ensinar a procurar os dados e mostrar para os seus colegas como que o PT quebrou o Brasil. Vamos lá. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. É um pouco mais do mesmo, porque eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas vamos lá. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa, 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Isso é muito importante, porque tem comentários que foram criados do tipo, olha, o PT recebeu a carne e está devolvendo só o osso. Não, não é muito bem assim não. Se prestar atenção, o PT recebeu o Brasil mais ou menos 5 vezes menor. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Isso é muito importante. E foi exatamente por causa disso aqui, ó, que está acontecendo em 2014 a menor desigualdade social da história do Brasil, que nós tivemos o golpe de Estado. Afinal de contas, não é muito do feitio dos grandes empresários a ideia é que eles vão ganhar tanto quanto as pessoas normais. Então, com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Agora, se algum colega não acreditar que o coeficiente Gini significa como a renda é distribuída em determinada localidade, eu gostaria de ensinar para você como pesquisar isso aqui na internet. Escreva Gini índice português. Então você vai abrir aqui, ó, o Wikipedia e tá a explicação aqui. O coeficiente Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico Gini. E o que é o importante? O coeficiente Gini consiste em um número de 0 até 1, onde 0 corresponde à completa igualdade e o 1 corresponde à completa desigualdade. Ou seja, quanto menor o número, mais distribuída é a renda numa sociedade. Muito obrigado, pessoal. Quem gostou, compartilha, convide os colegas para curtir a página e vamos nessa, destruindo a corrupção através da distribuição do conhecimento. Até mais. No vídeo eu mostro como que faz para fazer as pesquisas. Olha, pesquisa do Gini, que está no Banco Mundial, pesquisa do PIB Brasil. Eu mostro todas essas pesquisas e mesmo assim me vem uma pessoa extremamente alienada e me manda o mesmo gráfico que está no Wikipedia falando comigo que é mentira. Não, tenha pelo menos um pouco de piedade, Ricardo Dias Pelim. Olha, Ricardo, se você não tem capacidade, se você não tem a menor capacidade de fazer uma leitura de dados econômicos,
Te peço, Ricardo, procura informação, não continua se iludindo, não. Olha, o que acontece? Depois que o governo Temer tomou o poder, para tentarem esconder os dados das pessoas, eles começaram a esconder gráficos. Procura agora no PIB Brasil, que vocês vão olhar. Assim, a pergunta básica, por que a mesma pesquisa que eu fiz naquela época, e tá aí gravado para mostrar que a pesquisa era assim, por que ela não aparece mais? Se você escreve PIB Brasil, por que ela não aparece imediatamente igual aparecia? Porque tem alguma intenção aí, né, de esconder esses dados. E olha que interessante, voltou a aparecer, eu acabei de falar que não aparece, mas pesquisei no Google aqui agora, voltou a aparecer, graças a Deus, porque voltou a autoridade daquele vídeo, que até então os dados não estavam aparecendo, como eu mostrei. Eu falei, gente, os caras conseguiram mudar isso. Mas aí eu pergunto, Ricardo Dias Pelim, cara, tenha dó de você mesmo, cara, não seja imbecil. Eu estou ensinando como pesquisar os dados, eu estou mostrando o gráfico, e mesmo assim você consegue procurar formas de tentar se iludir. Eu vou te explicar então, Ricardo, o que acontece. Existe uma diferença muito grande entre variação e tamanho. Variação é a quantidade que sobe ou desce. Isso é a variação. Então, por exemplo, vamos imaginar que o crescimento do Brasil esse ano foi de 10%. E olha, não tem país nenhum que cresça 10% não. Mas vamos imaginar que foi 10% esse ano. E ano que vem o crescimento é 9%. A variação foi negativa, Ricardo. Mas continua crescendo 9%. Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar que durante o governo Bolsonaro, o crescimento do PIB é nada nesse ano. E ano que vem é 1%. A variação foi de 100%, Ricardo. A variação foi absurda. Porém, está crescendo só 1%. Eu vou falar mais uma vez, para você não fazer papel de idiota. Eu tô aqui com carinho tentando falar com você. Não seja idiota, cara. Leia os dados econômicos. Existe uma diferença entre variação e tamanho do PIB. O que eu mostrei aqui foi o tamanho do PIB. Por exemplo, se você for procurar um emprego e o seu patrão virar e falar, eu vou te pagar 10 mil reais por mês. Olha que coisa magnífica. Você está ganhando 10 mil reais por mês e pronto. Se seu patrão passar a te pagar 20 mil reais por mês, você teve uma variação de 100%. Aí você passa a receber o dobro. Mas você poderia estar ganhando R$1.000 por mês e ter tido uma variação de 300% e passar a ganhar, por exemplo, R$3.000, ou então se foi uma variação para mais, R$4.000. Mesmo assim, você não está ganhando mais que antes. Então, o que você precisa ver não é a variação não, cara. Você precisa ver é o resultado. Porque é muito fácil você variar de 0 para 1. É muito fácil. Se você começar a fazer academia hoje, é muito fácil você variar, na hora que você está levantando peso, é muito fácil você variar de um peso de 1 kg para um de 2. Isso é muito fácil. O difícil é você conseguir levantar 100 quilos. O difícil é você conseguir um valor alto. A variação para cima e para baixo, ela é absolutamente normal. Olha, o governo pode estar com um crescimento de PIB de 10% e ano que vem está de 9%, ainda está fantástico. A variação foi para baixo. Agora, o governo pode estar com um crescimento de PIB de 1% e passar para 2%. A variação foi de 100%, mas ainda não é os 10% que estava crescendo. Então, cara, usa a cabeça. Olha, não pega pesado contra... Não deixe que o fanatismo chegue ao ponto... Olha, não deixe que o fanatismo chegue ao ponto de te levar para a extrema imbecilidade. Você não precisa mostrar para toda a sociedade que você é um imbecil tão somente porque você é fanático. Não deixa, cara. Olha, você está falando essa bobeira do dólar aí durante o período em que o Lula foi presidente, a Dilma foi presidente, o dólar... para conseguir fazer o dólar chegar a R$12, os caras tinham que fazer muita especulação. Deixa de ser bobo, cara. De boa. Olha, deixa de ser idiota. Você não precisa ser idiota para participar da política. Não é necessário ser imbecil. Se mesmo mostrando os gráficos você ainda quer continuar insistindo, é porque você é muito idiota. Então, olha, com todo respeito, se a sua foto é verdadeira, eu estou vendo que é uma pessoa de maior idade, mas com todo respeito, você não precisa ser idiota para ser contra o PT. Você pode ser contra o PT e ainda assim admitir que o PT cresceu o PIB brasileiro. Agora, olha, se o dólar abaixar e o salário abaixar junto, o brasileiro levou ferro do mesmo jeito. O que adianta? O dólar pode cair para R$1, o salário não sobe.
Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo, olha. Coisa básica. Você, ó, até isso o cara consegue falar. De segundo cara, a gasolina estava mais alta no período. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pela participação. Volto às 10h30 com Léo Estopa ao vivo. E eu tenho muita dó de... Não, eu vejo uma população extremamente alienada, o coração até dói, quando eu vejo que existem pessoas tão imbecis entre nós, e é por causa desses imbecis que a gente está descendo a serra, é por causa desses retardados que o bicho está pegando pra gente. Deixa eu pedir vocês inscrições aí no canal, Léo Estopa, que é o canal do Estopa é um outro canal, não é o canal Leonardo Estopa. Então, se você já foi inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva também no canal do Estopa. Vamos chegar aqui nos 30 mil inscritos para eu ver se eu consigo ter os membros, né? Bob Júnior fala que velho e mentiroso. Não, eu nem acho que é mentiroso. Eu acho que é o eleitor da mamadeira de piroca. É um completo imbecil que não consegue perceber que foi feito de bobo. É um completo imbecil que não consegue perceber que falaram... Ah, agora eu já vi tudo. Você deveria procurar apoio em Coreia do Norte. A gente vê uma pessoa mais velha, a gente tem a tendência de respeitar, imaginando que talvez seria uma pessoa inteligente, mas é um imbecil na pele de um velho. Então, olha, muito obrigado aí. Fred Jorge fala, essa raça é possuída. Só isso que explica, Fred. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E eu volto às 10h30 com o programa Léo Estopa ao vivo. Até lá.